Hoje nós continuaremos com a análise do livro através dos comentários de Russell Shedd e também do William Barclay, que é o livro que nós temos utilizado. Capítulo 2, versículo 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu dei por tema nessa noite, eu peço a sua compreensão, por conta dos problemas técnicos que tivemos, eu peço que você esqueça um pouco o seu relógio e vamos esgotar aquilo que nós nos propusemos para falar nessa noite, né? Talvez avançaremos mais uns 10, 15 minutos do nosso horário que costumamos terminar, porque também temos avisos que nós gostaríamos de frisar para vocês, que são as lives da nossa igreja. Eu dei por tema a família e a morada de Deus. A família e a morada de Deus. E Paulo, né, segundo William Barclay, ele nos aponta algumas imagens nesses 3 versículos que nós lemos, nesses 4 versículos que lemos, no versículo 19 a 22. Paulo nos apresenta algumas imagens, e nessas imagens nós podemos entender qual o pensamento de Paulo acerca da ideia do que é ser igreja, da ideia do que é de fato essa igreja que é família, essa igreja que é morada de Deus. E nesse tempo de pandemia, quando nós precisamos nos esquivar da ideia de que a igreja é o templo, de que a ideia é a igreja reunida dentro do templo. A igreja, ela, lógico, é fundamental, é a importância, a sua participação no santuário, no templo. A igreja sou eu e você. E onde nós estamos, nós somos igreja. Se você relembrar comigo, nos primeiros momentos do capítulo 2, Paulo nos apontou sobre o pecado. No segundo momento, Paulo nos apontou sobre o que a graça de Deus ortogou sobre os nossos pecados. E agora Paulo nos coloca numa condição daquilo que nós nos tornamos. O que nós somos? Nós éramos pecadores, Cristo nos resgatou. O que nós nos tornamos? Nós nos tornamos igreja. E a igreja é a família. E a igreja é a morada de Deus. E por que isso é importante estudarmos? Paulo, então, nos revela 3 imagens que você deve olhar, e você vai olhar para essas imagens hoje, e você vai entender qual o real sentido da palavra igreja, ou do sentido de ser igreja. A primeira imagem é que a igreja, né, Paulo fala da imagem do caminho. A igreja, ela, de alguma forma, ela nos aponta o caminho. E Paulo diz em Efésios 2,17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, né? Então, Paulo afirma que temos acesso a Jesus, esse Jesus que nos aproximou de Deus, esse Jesus que nos deu passagem direta à presença de Deus, e esse Jesus que nos ortogou a sua preciosa paz. Como nós precisamos de paz nesse tempo de pandemia, como talvez o teu coração está precisando confiar mais um pouco no Senhor, colocar sua dependência em Deus. Mas esse caminho que é Jesus é apontado por outros, e em especial pelos evangelistas, na palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho é Jesus. Né? No século XVII, no século XVIII, eu diria que até a Reforma Protestante, nós tínhamos a igreja como um caminho. A igreja era o lugar onde Deus habitava, e você só poderia encontrar graça indo para a igreja.
Hoje não, a igreja não é o caminho. Nenhum outro e nenhuma outra pessoa, por mais importante que ela possa ter sido representada na história da igreja, ela é o caminho. O caminho é o próprio Cristo. E outros versículos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o evangelista também diz assim: entre pela porta estreita, pois largue a porta, amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui o evangelista está dizendo que é das suas escolhas. A porta, que é Jesus, ela também representa renúncia. E aí o William Barclay diz o seguinte: Paulo está nos dizendo que Jesus é o caminho, mas este caminho revela também renúncia. Um outro texto que eu particularmente gosto muito é o Salmo 25, versículo 8 e 10. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são o amor, a fidelidade para os que cumprem os preceitos, a sua aliança. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira imagem que me leva a entender o que é a família de Deus, o que está na família de Deus e o que é a morada de Deus, que é a sua família, que sou eu e você, é encontrarmos o caminho. E o caminho é Cristo. Nós temos batido nessa tecla desde a primeira live, né, sobre a epístola. Em nenhum momento eu posso abrir caminho para Deus. Eu preciso de Jesus. As minhas obras não abrem caminho para Deus. O meu ativismo religioso não me torna mais crente, nem menos crente, né? Olha que coisa impressionante. Eu não estou vinculado ao meu ativismo religioso. Eu preciso, de fato, ter acesso a Jesus, estar próximo de Jesus. E esse período de pandemia, quem sabe é um momento para você formalizar ainda mais o seu compromisso com Cristo, andar mais perto de Jesus, ler mais a Bíblia, orar mais com a sua família, orar mais com a sua igreja, não é? Ouvir hinos de louvor, alimentar a sua alma, propor a leitura de um livro espiritual e edificante, acompanhar as lives da Escola Bíblica Dominical, do culto à noite. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Então, todos são gravados, todas as lives são gravadas. Você poderá acompanhar dentro do seu tempo, dentro da sua condição. Mas é fundamental entender que o caminho é Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Essa é a primeira imagem que Paulo nos apresenta no versículo 17 e 18. A segunda imagem é a ideia de um lar. É a ideia de uma família. E essa família entrelaça mãos, pessoas, né? O que Paulo está dizendo no versículo 19 é: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membro da família de Deus. Paulo usa a palavra xenos, para nos dar o sentido de estrangeiro. Em cada cidade grega havia uma espécie de xenoi, né? Cuja vida não era fácil. Era aquele estrangeiro que ele não tinha cidadania, ele pagava impostos, como qualquer pessoa, mas ele não tinha o privilégio. Ele era considerado um forasteiro, né? Uma pessoa estranha, alguém que não tinha o lar, não estava na sua terra natal. Paulo usa essa palavra também, uma outra palavra que Paulo utiliza, é a ideia de paróicos, a ideia de peregrinos, né? Paróicos já deu um passo adiante a respeito do anterior. Ele tem uma espécie de cidadania vigiada, né? Ele tinha alguns aspectos. Ele poderia, por exemplo, pagar impostos, ele poderia participar de algum benefício que aquela sociedade lhe traria. Mas esse peregrino, ainda assim, ele é um estrangeiro residente, né? O primeiro é o estrangeiro não residente. Ele paga imposto, mas ele não tem qualquer vínculo com o Estado. O segundo é um residente. Esse já tem uma espécie de cidadania, mas ele continua
ainda, não é, com o seu local, vamos dizer assim, a sua morada principal, o seu anelo principal, o seu vínculo com a sua terra natal ainda é muito forte. Então, tanto os xenós como os paróicos, né, tinham que aguentar a dificuldade onde se encontrasse. Sempre eram marginalizados, né? Principalmente na sociedade grega. De modo que Paulo diz aos gentios: vocês ainda não estão na igreja. Os que estão na igreja, de fato, é o povo de Deus, é a família de Deus. Mas Paulo olha para a igreja e diz assim: vocês eram paróicos, vocês eram xanóis, vocês eram esse grupo de pessoas que não tinham a cidadania, mas agora, na igreja, você tem uma cidadania. Tem um paradoxo importante que nós precisamos pensar sobre a ideia do peregrino. Quando eu olho do ponto de vista da igreja, eu, enquanto igreja, olha que coisa interessante, eu, enquanto igreja, eu tenho uma cidadania, eu sou povo de Deus. Cristo me deu a possibilidade de me tornar povo de Deus, eu, enquanto igreja. Quando eu olho a minha visão, a minha vida, a sua vida, enquanto crente, o seu compromisso com o relacionamento com a igreja local, com o grupo local, você é família do ponto de vista, né, de peregrinando, você estava quando estava no mundo, mas na igreja você é família, você já não é mais estrangeiro, você agora foi comprado, você agora tem um lar, que é a igreja local, que é o corpo de Cristo, que é a igreja universal, e não é a universal no seu sentido, não no seu sentido literal da palavra, como se utiliza não na denominação universal, mas no seu sentido amplo, né? A igreja universal em todo e qualquer lugar da face da terra, você é a igreja, olhando você para com aquele corpo, aquele grupo. Quando você olha a igreja para o mundo, nós estamos peregrinando. Olha que coisa interessante. Olha o paradoxo. Eu estou peregrinando, eu para com a igreja sou povo de Deus. Eu para com o mundo, a minha relação com o mundo, eu sou peregrino. A minha nação, a minha mansão celestial, a minha nação, eu sou cidadão do céu. Eu olho então para Cristo. Por isso que tem aqueles hinos, um hino que eu gosto demais, peregrinando, né? Vou para o monte, né? Me parece que ir pelos montes, enfim, a ideia de que eu estou peregrinando aqui na terra, de que a mansão celestial é o meu lugar celestial. Então, o que eu aprendo com isso? O que Paulo está dizendo? Vocês já não são estrangeiros do ponto de vista da sua relação para com Deus. Da sua relação para com Deus, você é povo de Deus. Você já não está mais estrangeiro, você já não é mais forasteiro, mas você é um co-cidadão dos santos, você é membro da família de Deus. Do seu ponto de vista para com o mundo, você está peregrinando aqui, porque você vai para a mansão celestial. O seu lugar é no céu, você foi gerado, você é um co-cidadão dos santos, você é membro da família de Deus. Eu peregrinava na minha fé. Eu não tinha valor. Então, Paulo está dizendo assim, a igreja, o que a igreja é para mim? O meu lar. A igreja é para mim a minha família. A igreja é para mim o meu laço, o meu vínculo. Eu tenho, de fato, com o meu irmão, né, eu sou concidadão, eu sou membro dessa família. Eu tenho, com essa família de Deus, eu tenho possibilidade de ter laços afetivos, relacional. Eu amo, né, eu oro. Eu choro junto, por isso que a Bíblia diz, você deve orar com os que se alegrar com os que se alegram, né? Chorar com os que choram, você tem vínculo. E é isso que Paulo aponta, né? Abi Davidson, né, no seu comentarista, ele diz assim, ele diz que há uma experiência, né? Ele demonstra que ele passou por uma experiência como estrangeiro. Ele foi missionário na África. Ele diz assim, eu encontrava-me sozinho. Eu costumava passar pelas ruas e entardecer, né, da tarde e não via ninguém que eu conhecesse. Algumas vezes eu podia observar, através das vintenas, como uma família sentada na praça ou ao redor, eu olhava, via aquele grupo de pessoas se abraçando e eu me sentia tão sozinho, eu me sentia tão solitário, né? Mas então, de repente, outras pessoas começaram a se converter. E eu comecei um grupo de oração e abrimos uma congregação e agora eu já não era mais estrangeiro. Agora eu participava
membro de uma família de Deus. E é isso que a igreja é. Quando você sair dessa pandemia, onde você quer estar? Quando você vê um irmão que você não viu há tanto tempo, como é que você sente? Sente saudade? Quer estar perto? Lembre-se disso. É porque a igreja é família, a igreja é morada de Deus. E por último, a terceira imagem que Paulo fala é a imagem de um edifício. E aí ele diz o seguinte: no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Né? A terceira figura que Paulo usa é de um edifício. Pensa que cada igreja, né, ou seja, cada pessoa, como parte de um grande edifício. Olha que coisa interessante. Eu e você somos pedra desse grande edifício que é a igreja. E em cada cristão, né, uma pedra posta no edifício da igreja. E a pedra angular de toda a igreja é Cristo. Eu até coloquei uma imagem. A pedra que suporta, que sustenta toda a base é Cristo. Né? Pense no que pense no que Pense numa construção que ajusta em Cristo. Pense com frequência em uma igreja que está crescendo. A ideia, por exemplo, de uma catedral. Né? Vamos pensar numa imagem de uma catedral. Uma catedral, ela tem todo o seu glamour, né? Tem toda a sua força. Eu não sei se você já frequentou alguma igreja glamurosa, seja ela independente da denominação. Nós olhamos para aquele santuário magnífico e nós admiramos um detalhe do santuário, uma pedra que foi colocada, um mármore, né? Um detalhe de ouro, um piano de cauda, enfim, nós olhamos para todo aquele edifício e nós nos alegramos de estar talvez ali e nós olhamos para tudo aquilo e ficamos admirados. Muito bem, a igreja é um edifício, onde eu e você devemos propor esse crescimento. A igreja é um edifício no seu sentido mais singular, é isso que Paulo está dizendo, né? E esse edifício, ele é ajustado, ele cresce para se tornar uma espécie de santuário, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário. A igreja tem que ser assim. A igreja, ela tem que, de fato, abraçar, ela tem que crescer. Não é? A igreja, ela tem que propor esse crescimento. No seu sentido do edifício, é a ideia do crescimento. A igreja, ela tem que abrir as portas. E quando ela abre as portas, ela abraça, ela não restringe, ela não está vinculada à sua liturgia, não é? A roupa que as pessoas usam. Eu não olho para aqueles que se chegam na igreja, não é? Eu não posso pôr limite ao seu estilo de roupa que ele utiliza. Eu tenho que amar, independente do que ele é. Né? Independente do que ele se propõe. Agora, ele tem que crescer. Então, há duas coisas que Barclay nos aponta sobre esse crescimento. Primeiro, a igreja, ela deve propor um crescimento, né, na sua unidade. Esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto que esse edifício cresce é na sua unidade. Todo mundo ajustado para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. Isso era a igreja primitiva. O problema de um era o problema de todos. O segundo aspecto que Barclay diz, além da sua unidade, é do seu crescimento numérico. A igreja, ela tem que crescer também no seu crescimento numérico. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce em unidade, ela cresce em conhecimento, mas também ela ganha outras pessoas, ela atrai o mundo. Ela traz as pessoas para dentro de si, ela abre as portas, é uma igreja que abraça e dá oportunidade para que haja a mudança. E Barclay usa uma frase que eu acho muito interessante: ubi Christus ibi ecclesia, não é? Que significa, expressa justamente que onde está Cristo, aí está a igreja. Onde está Cristo, aí está a igreja. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Enfim, para concluirmos, eu olho para esses 3 versículos, para entender a igreja, eu vejo 3 imagens. A primeira imagem é o caminho. A igreja, ela tem o caminho, ela aponta o caminho, ela não é o caminho. A igreja aponta o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. A segunda imagem, a imagem de um lar. A igreja, ela é família, porque ela é um lar.
ela acolhe, ela abraça, ela está junto, ela está perto. Eu era estrangeiro, agora eu tenho um lar, agora eu tenho uma família, né? Que eu chamo de irmãos e irmã. E por último, a igreja é um edifício, que ela cresce, ela precisa crescer, não é inchar, é crescer. Ela cresce espiritualmente, ela cresce na palavra, ela cresce no amor, ela cresce na unidade, ela cresce na comunhão. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão.